né? Até fevereiro, março, até início de fevereiro ele estava no Criciúma. Então, por esse lado, eu acho que pode sim ser uma boa opção para o decorrer da atual temporada. Jogador então que já passou por outros clubes aqui no Brasil, o São Luís, lá do Rio Grande do Sul, quando ele chega, né, vindo de empréstimo em 2024, e aí teve um bom destaque, chegou ao Paysandu a pedido do Hélio dos Anjos, e agora, né, retornando ao Náutico, tem tudo para fazer uma boa temporada. Eu gostei, eu acho que é um nome que pode sim agregar para o decorrer da competição, ponta esquerda, ponta direita, que era uma posição carente no elenco e já era de se imaginar que o clube iria atrás. Inclusive, o próprio Globoesporte.com destacou nessa última segunda-feira, Náutico encaminha contratações do volante Léo Índio e do atacante Benjamin Borazzi. Então tá aqui, ó, o clube já chegando a um acordo para os jogadores e não vinha, né, de uma boa temporada. E a tendência é que ele seja anunciado, estou gravando na terça-feira, talvez isso mesmo, quarta, quinta-feira, tenha um anúncio de forma oficial. Eu até fiquei com umas dúvidas aqui que eu não consegui achar as informações em relação ao contrato, se ele rescindiu o vínculo com o Atlético Tucumã e agora vai chegar com um vínculo definitivo, ou se não, se ele já tinha um contrato encaminhado, porque o vínculo dele, de acordo aqui com os portais, e até o dia 31 de dezembro de 2026. Então, como que foi, né? E também até quando iria esse contrato com a equipe do Náutico, né? Agora anunciado em definitivo. E outro também, o Léo Índio, mais um que ele trabalhou, isso foi na temporada passada de 2025, na Ponte Preta. Então, o Hélio dos Anjos indo para um lado de contratar jogadores no qual ele já trabalhou juntos, né? Que faz sentido, até eu se eu fosse um treinador também, eu acho que teria esse risco de eu fazer isso sim, vindo, né, de uma carência no setor de volante, o Léo Índio para ser esse primeiro volante de marcação, e o Benjamin Borazzi, um atleta mais de escape nas pontas. No Juventude, nesse ano, ele só fez 14 partidas, 2 assistências, muito mais no início do ano, na Copa do Brasil, no Campeonato Gaúcho. Na Série B ele só fez 3 jogos, então não tem risco, né, de chegar naquele limite de partidas, e tinha contrato com o Juventude até o fim do ano. Se a gente pega o desempenho dele na Série C do ano passado pela Ponte Preta, 19 jogos, 7 como titular e uma assistência. Não foi um titular absoluto da posição, no início do ano no Paulistão foi sim, 10 jogos, 10 como titular com o Hélio e uma assistência, mas nesse ano, né, no início lá da Ponte Preta, antes dele ir pro Náutico, o Hélio dos Anjos tinha algum espaço, né, com o Léo Índio por lá. E, enfim, nessa atual temporada perdeu muito esse espaço e eu acredito que pode ser sim uma boa opção, 30 anos de idade, volante que é destro, já passou por outros clubes no Brasil, mas podemos dizer que agora que ele está vivendo o melhor momento da sua carreira, que ele teve um bom destaque ali em 2023, no Carioca, pelo Nova Iguaçu, no Atlético, depois ele ficou um ano lá no futebol de Israel, voltou para o futebol brasileiro, para o campeonato aqui, né, com a Ponte Preta, Série C e Campeonato Paulista, e agora indo para o Juventude e para o Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom nome, acho que tem tudo para ser uma peça importante, 30 anos de idade. Pode deixar a sua opinião sobre o Léo Índio, né, jogador aqui no espaço para comentários também. E não para por aí. Então o Léo Índio, o Benjamin Borazzi deve ser anunciado, mas você pode ver, né, que o próprio treinador deixou claro que poderia sim já ter um anúncio de um defensor. Ainda não temos, né, esse nome de forma oficial, pelo menos eu estou gravando aqui na terça-feira, ainda não, mas tem um nome que não tem procura agora, tá, gente? Mas assim, que foi especulado no ano passado e eu não ficaria surpreso de voltar à tona, que é o Bruno Alves, zagueiro que não tem tido muito espaço lá no Criciúma. Das últimas 7 partidas do Criciúma, ele só jogou 2 como titular, então vamos colocar assim, tá meio escanteado, né? Então, um jogador de 10 jogos na temporada ainda marcou 2 gols nessa edição da Série B. É claro, ele chegou em março, o Criciúma tem pouco tempo, né? Vai fazer 3 meses e meio agora, mas é um nome que foi sim especulado, ó. Náutico faz sondagens por Sander, ex-Sport, e Bruno Alves, ex-São Paulo. O Sander, inclusive, né, se a gente pega aqui, não é uma posição que o time tem interesse, lateral esquerdo, mas ele tem, acabou de ser anunciado no Novo Horizontino em março e teve problemas físicos, né? Então tá com uma lesão séria, 35 anos, já tinha tido uma boa temporada no Cuiabá e no Goiás. O Bruno Alves, que esteve por último também no Cuiabá, jogou 2 anos por lá, teve um bom desempenho no São Paulo, né? Eu lembro dele no Figueirense, ficou no São Paulo de 2017 a 2021, 2 bons anos bons no Grêmio, né? 2024 Série A pelo Cuiabá, 2025 Série B pelo Cuiabá e agora no Criciúma, 35 anos, 1,84 m. Gosto bastante do jogador, que não é à toa tem contrato com o Criciúma até dezembro de 2027 e não tem sido titular, né? Ítalo, jogador então da equipe do Paysandu do Campeonato Brasileiro, uma boa fase dele, 30 jogos com 14 gols marcados, na Série C são 9 jogos, 4 gols, e vem de uma fase aí muito boa nessa temporada. Jogador muito diário, 1,83 m, canhoto,
Na temporada passada já tinha jogado bem anteriormente, né, no Volta Redonda, em 2023, 2024, passou um tempo também no futebol coreano e é especulado inclusive no rival, no Sport também para a Série B do Brasileirão. Claro, não acho que é fácil para o Paysandu abrir mão do jogador, que vive uma boa fase, tem na atual temporada 9 jogos na Série C e 4 gols, o restante, né, dos 14 dele separados entre Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Copa Norte, né, o cara marcou gols em todas as competições até aqui na temporada, e se seguir com esses números vai ser uma temporada para terminar ali talvez com 25 gols, 30 gols, é uma fase realmente muito boa. Igual eu falei, acho difícil por ser um atleta que ainda tem contrato, mas se o Náutico vê essa necessidade, né, de um nome gol para ajudar na campanha do acesso, eu acho que pode ser sim um nome muito interessante. O Paulo Sérgio já teve especulações em outros momentos, tanto do futebol do exterior quanto também do Cuiabá, né, nesse ano para a Série B do Brasileirão. Ele vem de uma boa fase também no ano, 15 jogos, 9 gols e uma assistência, mas na Série B tem deixado a desejar. 6 jogos, um gol naquele jogo contra o Operário, aquele 6-2, e uma assistência também naquele mesmo compromisso, né? E aí vem de uma lesão e não temos ainda uma definição quando que ele vai voltar, né? Agora em julho, por exemplo, ou em agosto, vai ficar um pouco fora das atividades, mas eu sinto uma necessidade assim de ter mais um camisa 9 de peso, né? Para dividir essa responsabilidade com o Paulo Sérgio, como por exemplo o Derek, eu não vejo como esse mesmo substituto à altura, apesar de ter mais gols na Série B, né? É parecido. Então, eu acho que o Paulo Sérgio poderia ter uma competição à altura, que seria o Ítalo, né? Jogador do Paysandu, que igual eu falei para vocês, inclusive sendo especulado na equipe do rival, né? Pelo Sport, no Campeonato Brasileiro da Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se seria uma boa opção ou não. Eu quero falar sobre outro nome aqui também, que é o Romarinho, jogador então que está, vamos colocar assim, com pouca moral lá no Criciúma, e é um jogador que foi muito elogiado pelo Hélio dos Anjos, né, no início dessa temporada, lá no dia 23 de janeiro, quando ele estava à disposição no mercado. Então vamos relembrar, né, essa matéria aqui foi logo depois dele ficar livre do contrato junto ao Sport. Então tá aqui, ó, o treinador reforçou que o atacante ex-Sport seria um nome para desequilibrar na Série B, mas indicou que o Timbu não teria condições de custear tal contratação. Então tá aqui, ó, ele já trabalhou comigo lá no ABC, era um menino, né, que foi indicado por um grande amigo meu, o Givanildo Oliveira. Ele estava lá no Globo, né, e foi super interessante para mim. Fez 2 beiradas, né, muito bem com o jogador. Que aí depois, né, ele levou o próprio Bismarck lá para o futebol da Arábia. E aí o próprio Romarinho depois foi pro Fortaleza e viveu uma fase muito boa. Ele até falou aqui, ó, quando eu vejo um jogador que entrou na justiça, eu acho mais difícil de contratar. Quando ele rescinde, né, faz um acordo com o clube e complementa esse salário, não temos chance de pagar um salário na altura que o Sport pagava nos últimos anos, por isso nós temos que trabalhar mais e buscar mais outras peças na temporada. Então ele deixa claro isso, não é à toa que demorou realmente esse processo junto ao Sport, né, de pagamentos de salários atrasados e tal, acontecer. Tanto que ele foi anunciado no Criciúma no final de março, naquela janela depois do estadual. E o primeiro jogo dele foi no início de abril, com a camisa do Criciúma, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele só fez 8 jogos na Série B, ou seja, poderia se transferir, não marcou nenhum gol e tem 2 assistências. Mas se a gente pega dos últimos 6 jogos dele na competição, ele só foi titular em 1 e entrou em 2, né? Então foi num jogo aqui, no último contra o São Bernardo, só 10 minutos, e no duelo contra o Juventude, né, no empate em 0-0. Lembrando que o contrato do jogador, que tem 32 anos, vai até o fim dessa atual temporada, até o dia 30 de novembro. Então, igual eu falei, não é uma contratação simples porque ele tem contrato com o time da Série B. Mas pro Criciúma mesmo, se ele tem contrato até o fim do ano, talvez não compensaria chegar a um acordo, né, para ele economizar, até de pagar esses salários. Não tem jogado com muita frequência aqui nas últimas partidas, então dependendo, né, pode ser um ganha-ganha para todo mundo, inclusive até para o próprio jogador que vinha, né, de uma fase aí não muito boa na carreira e agora poderia recuperar uma boa fase jogando com um treinador que ele tem muita moral, né? Lembrando que ele já tinha passado anteriormente, foi pelo ABC aqui ó, em 2015, 12 jogos, 2 assistências, depois foi bem ali no Globo FC, depois foi jogar no Fluminense, passou um bom tempo ali no Fluminense também sendo emprestado, e aí chega no Fortaleza em 2018, onde ajuda, né, o Fortaleza a sair da Série B até Libertadores. Teve temporadas aqui dele muito boa, é um atleta que ajuda muito também naquela recomposição, né, que hoje em dia é muito pedido pelos treinadores, mas é um atleta que não é de fazer muitos gols. Por exemplo, o melhor ano dele 2021-22, ó, na Série A nenhum gol e uma assistência só. 2022, né, 3 gols e 3 assistências na Série A. 26 jogos, só 17 como titular. Então ele ficou muito tempo sendo um 12º jogador do time do Fortaleza do Rogério Ceni, desde quando subiu da Série B até, por exemplo, um reserva na Libertadores, né? Então é um atleta que sempre fez essa função muito bem. Tá aqui, ó, em 2018 mesmo na Série B, não era um titular protagonista, 16 jogos, só 4 como titular.
2 assistências, um jogador para segundo tempo e fazer esse papel de beiradas, né? Não é à toa que o ano dele com mais participações em gols é isso, 10, 8, nessas últimas temporadas pelo Sport também. 4 gols e 3 assistências, ajudando na Série B de 24 e na Série A de 2025 ele marcou só 2 vezes, né, se eu não estiver enganado. Então é um nome que eu ficaria de olho. Já foi comentado pelo próprio treinador e que estaria, né, à disposição aí no mercado caso o Criciúma não tenha interesse em continuar com o contrato. Pode deixar inclusive a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Sistema defensivo, já falei em outros vídeos, eu iria atrás do Ricardo Graça, o próprio Hélio dos Anjos depois da derrota contra o Goiás confirmou, né, que o time já tinha um acerto com o zagueiro e com o Beirada, acabou que já chegou o Léo Índio, né, que é um volante também para fazer essa posição de meio campista, e o Borazzi para ser o ponta, mas ainda falta um defensor. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, você pode estar assistindo na quarta, quinta, já tenha definido quem é esse nome, mas independente, eu acho que